Olá, sejam bem-vindos a este vídeo tutorial. O meu nome é José Gomes Ferreira e irei mostrar-vos como corrigir dominantes de cor no Photoshop. Até já! A dominante cromática é a tonalidade de uma cor específica, geralmente indesejável, que afeta uniformemente a totalidade de uma imagem fotográfica. Em fotografia, na grande maioria dos casos, é o desajuste do balanço dos brancos para determinados tipos de luz que podem ser responsáveis no filme e no sensor das câmaras digitais pelo registro de uma dominante de cor. Em geral, o olho humano não percebe essa dominante, porque os nossos olhos e cérebro ajustam-se e compensam as diferentes temperaturas de cor da luz. Na película fotográfica, a dominante cromática também pode ser causada por problemas na revelação. Tempos de processamento incorretos ou misturas químicas desequilibradas podem provocar este efeito. Os métodos e comandos para correção das dominantes cromáticas em imagens digitais são vários e dependem sobretudo do tipo de fluxo de trabalho em que estamos inseridos. Num fluxo de trabalho fotográfico, o método mais eficaz e rigoroso passa pela utilização de um color checker numa das imagens capturadas durante a sessão fotográfica. Esta é a única referência numérica credível, já que foi registada com a luz ambiente da cena fotografada. Se o fotógrafo remover adequadamente a dominante cromática das suas imagens, nenhum outro interveniente na edição terá necessidade de o fazer. Assim, vamos começar por verificar como deve o fotógrafo corrigir a dominante cromática nas suas imagens imediatamente após a captura em formato RAW, usando o Photoshop. Este método permite até ganhos de tempo consideráveis na pós-produção. Vamos ver uma demo. Vejamos agora como corrigir uma dominante cromática no âmbito do fluxo de trabalho de um fotógrafo e a partir de um ficheiro RAW. Como vimos anteriormente, se esta operação for feita neste momento, ninguém mais terá necessidade de se preocupar com as dominantes cromáticas indesejáveis. A melhor forma de o fazer, tínhamos referido, é a utilização de um color checker. Para isso, e abertas as imagens, como podem ver aqui, há uma série de imagens realizadas em que a primeira delas inclui um color checker. Isto é tão válido para situações de estúdio como de exterior. E neste caso nós vamos poder, através do conta-gotas no Camera Raw do Photoshop, esta ferramenta White Balance, clicando sobre uma referência, neste caso um cinzento, um dos dois cinzentos médios do Color Checker, retificar a dominante cromática desta imagem. Reparem, por exemplo, que o fundo desta imagem, aparentemente azul, na verdade não é azul, ele é um cinzento. E, portanto, ninguém mais do que, ninguém melhor, aliás, do que o fotógrafo que presenciou esta cena para ter a noção exata de que aquele fundo não era azulado, mas sim um cinzento neutro. Uma vez retificada a primeira imagem a vários níveis, mesmo ao nível de qualquer outro tipo de tratamento, de ajuste, por exemplo, a possibilidade de abrir um pouco mais as sombras, enfim, o que se pretender fazer, um pouco mais de contraste talvez aqui, um pouco mais de saturação nas cores, enfim, o que quer que seja que tenhamos necessidade de fazer, podemos agora, selecionando todas as outras imagens, vamos selecionar com a Tech Shift premida, e lá em cima fica disponível o botão Synchronize, que permitirá sincronizar todas as imagens com este tratamento. Desta forma, escolheremos apenas o White Balance, porque é isso que nos interessa, e ao clicar em OK, nós iremos conseguir que todos os ficheiros fiquem sincronizados e tratados da mesma forma. Se olharmos para as imagens, vejamos agora a outra, ela ficou tratada. Naturalmente, se houve alguma alteração na câmara que implique ainda uma mexida, e vocês reparem que eu sincronizei o balanço de brancos, não sincronizei os outros dados, mas posso fazê-lo, posso voltar a selecionar tudo, sincronizar e desta vez sincronizar todos os parâmetros que foram utilizados,
Ao fazer OK, então, mesmo ao nível da exposição, nós ganhamos tempo neste processo. Uma outra possibilidade, já no âmbito do fluxo de trabalho do editor de imagem e que só será necessária caso o anterior procedimento não tenha sido executado com êxito, é a remoção da dominante cromática por análise numérica e automática das características de cor dos pixels no fecheiro. O comando Autocolor ajusta o contraste e a cor analisando a imagem para identificar sombras, tons médios e altas luzes. Por padrão, o Autocolor neutraliza os tons médios utilizando uma referência de cor RGB de 128 níveis de cinza e contrasta os pixels 0,5% nas sombras e nas altas luzes. Estes padrões podem ser alterados nas opções da caixa de diálogo Autocolor Correction. Vejamos um exemplo. Pois bem, vimos anteriormente como fazer a correção das dominantes cromáticas no âmbito do fluxo de trabalho do fotógrafo. Vejamos agora, no âmbito do fluxo de trabalho do editor de imagem, se a correção dessa dominante não foi resolvida no fecheiro RAW. Vamos ver o que é que podemos fazer no Photoshop depois num outro fecheiro, seja ele JPEG ou em qualquer outro formato, para fazer essa correção da dominante cromática. Existem, como foi explicado, existem vários comandos que ajustam a cor, mas o mais recomendado para fazer o ajuste correto da dominante cromática, na ausência de um color checker, será o mais rigoroso, será de facto uma análise numérica dos pixels e das características dos pixels de cor da imagem. O Photoshop tem uma ferramenta excelente para fazer isso. Podemos começar por, no menu Layer, executar o comando New Adjustment Layer e, por exemplo, com o auxílio do comando Levels, vamos dar um OK para permitir que este ajuste fique disponível. E na caixa de diálogo das propriedades do ajuste de Levels, nós podemos, com o auxílio da tecla Alt no Windows ou Option no Macintosh, clicando no botão Auto, ter acesso às opções esta caixa de diálogo Autocolor Correction Options, onde vamos poder definitivamente optar pela melhor maneira de corrigir isto. Quando optamos pelo algoritmo Find Dark and Light Colors, ele automaticamente analisa a imagem e podemos ainda fazer um ajuste aos meios tons neutros de modo a otimizar esta situação. Em termos de contraste, em termos de referências de cor e clipping, quanto às sombras e às altas luzes, nós podemos ainda afetar estes valores, introduzindo aqui a percentagem que considerarmos mais indicada para o caso. Ao fazer OK, nós iremos obter o resultado antes e depois. Vejamos aqui na paleta Layers, se eu ocultar este layer de ajuste, com esta edição não destrutiva, eu obtenho o resultado do background. Tornando visível essa layer de ajuste, eu tenho a correção desta forma rápida, como acabaram de ver. Por agora é tudo. Espero que esta informação vos tenha sido útil e agradeço o tempo que me dispensaram. Até à próxima.